Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso curso Programador de Dispositivos Móveis Avançados da plataforma Mais IFMG. Eu sou o professor Eduardo Trindade e nós estamos desenvolvendo juntos aqui uma aplicação para controle de livros de um usuário. Na última aula a gente criou aqui os botões de filtro, que era o filtro lendo e o finalizados. Eu vou vir aqui nesse HStack do filtro e vou acrescentar um margin top aqui de 4, tá? Só para ele dar um distanciamento ali para o cabeçalho. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar agora um componente que será um card, um cardzinho aqui, com os dados do livro que a gente está querendo mostrar aqui na tela. Tá? Então, para a gente poder fazer isso, eu vou vir aqui em Components e vou criar um novo arquivo e eu vou chamar ele de book, tá? book.tsx. Esse meu book, então a gente vai colocar aqui o NBC para já importar algumas coisas. E o que eu vou fazer com esse book? Vamos imaginar o que vai ser esse componente, Eu quero um quadrado, tá? Um quadrinho, em que eu possa pressionar sobre ele para poder ver os detalhes desse livro. Então, se eu quero pressionar sobre ele, a gente pode usar aqui um componente do Native Basic que é o Pressable. O Pressable do Native Basic, tá? A gente importa ele aqui e a gente vai utilizar esse Pressable. Esse Pressable, dentro dele a gente vai ter inicialmente um HStack. Então eu quero aqui um alinhamento aqui, na horizontal, um componente que organize na horizontal para mim. E o HStack está criado aqui. Bom, o que mais que a gente vai ter? Dentro desse HStack, a gente vai fazer uma caixa, tá? Essa caixa pode ser um box do Native Basic. Então, novamente aí, lembrando, se vocês não conhecem os componentes do Native Basic, dá uma olhadinha lá na documentação, vê para que serve cada um deles, tá? Eu fui pegando tudo de lá. E esse box, ele vai ter uma cor. Esse box é o seguinte, a gente vai ter uma caixa e na borda esquerda dela, a gente vai ter uma cor referente ao status que a gente colocou aqui em cima, se ele está lendo ou se já foi finalizado, tá? Então, esse box, ele vai ter uma altura completa, dentro de todo o meu HStack, ele vai ter uma altura completa e ele vai ter uma largura de apenas 2, Vai ser bem uma bordazinha ali na esquerda. E o BG Color dele, Quem que vai ser a cor dele? Eu quero que ele tenha a cor verde, se for uma caixa de livro que eu estou lendo, ou uma cor secundária, aquele laranja, se for um que eu já li. Então, eu vou ter um status color, tá? E a gente viu aqui, no componente de filter, a gente trabalhou com o color type aqui. Eu posso copiar esse color type e posso vir aqui e definir ele como status color. Só que agora eu não vou ter o tipo, Eu vou ter, por exemplo, alguma coisa do meu livro. O meu livro vai ser um objeto, um JSON. Então eu vou chamar ele de data. Se o meu livro vai ser um data, que a gente ainda vai receber aqui, eu posso criar aqui esse data e dar um spread aqui no restante, tá? É até bom que a gente já faz a tipagem aqui do livro. E aí eu vou falar que é um data.status, Vamos supor que a gente tem um status lá dele. E se esse status for lendo, a gente vai ter as cores aqui. Como que eu uso as cores? Eu importo o colors do UseTheme. Pronto. Então aqui a gente vai simplesmente pegar as mesmas cores do botão para poder colocar aqui na esquerda desse box. Tá certo? Agora a gente pode fazer aqui as próprias, Eu ainda não fiz as próprias desse livro. E o que serão essas próprias? Eu posso começar declarando aqui. Olha só, o meu Pressable do Native Basic, ele tem as próprias prontas dele.
Então eu vou chamar Apressable Props e eu vou acrescentar algumas que não existem, né? E o que eu quero acrescentar? O meu data, tá? Esse data vai ser o objeto que vai vir para mim com os dados desse livro. Bom, vamos ter que criar aqui em cima um tipo para esse data, né? E aí eu posso exportar aqui, porque talvez a gente precise utilizar em outro lugar. Então eu vou fazer um export type e eu vou chamar de book props, tá? Esse meu book props, quais as propriedades que eu vou ter nele? Eu posso ter um ID, que vai ser uma string, né? Eu posso ter um title, que também vai ser uma string. Eu posso ter uma description, que vai ser uma string, tá? Eu posso ter uma data, né, que também vai ser uma string. Essa data pode ser a data que eu comecei a ler ele, né? Vamos chamar de when, quando, né? Quando eu comecei a ler ele, que vai ser uma string. E eu vou ter o status finalmente aqui, que a gente vai receber, né, que vai ser o reading ou mesma coisa do outro lá, tá? Finished. Para a gente não confundir, a gente usa o mesmo aqui. E todo esse data aqui, né, ele vai ter, então, ele vai ser uma book props. Tá bom? Então aqui a gente tipou aqui, né, o nosso livro, como que ele vai ser recebido. Por padrão aqui, no começo eu vou colocar os dados estáticos, depois a gente recebe ele. Bom, o meu pressable, né, eu vou falar o seguinte. O meu pressable ele vai receber, né, todo o spread aqui de todo o resto que veio como propriedade, tá? É a única coisa que vai vir. Se eu passar alguma propriedade lá para o book, ele vai pegar aqui o pressable. Ok. O meu hstack agora, né, o meu hstack ele vai ter que ter uma cor. Eu quero que ele tenha o gray 600, tá? A cor que a gente está adotando aqui no aplicativo. Eu quero que ele tenha um distanciamento aqui, uma margem inferior de 4. Eu quero que os itens dele estejam alinhados ao centro, tá? Eu quero que o justify content dele, né, ou seja, a forma como os componentes aqui dentro desse hstack estarão dispostos sejam com space between, né, nas extremidades. Eu quero que ele tenha um rounded SM, tá? E um overflow aqui, eu vou falar que o overflow dele é hidden. Beleza. Aqui a gente tem ainda o status color, né? Agora eu tenho que criar a parte desse componente que vai ser o lado direito dele, né? O lado esquerdo aqui eu vou ter só a cor e o lado direito dele agora. Já que é um space between, o lado esquerdo é o box. Logo após o box, então, a gente vai criar aqui, né, a nossa VStack. Tá? Por que VStack? Porque eu quero os dados agora um abaixo do outro. Ela vai ocupar todo o espaço restante aqui que eu tiver, tá? Ela vai ter uma margem na vertical, tanto para cima quanto para baixo, de 5. E ela vai ter uma margem para a esquerda de 5. Tá? Para a direita não coloquei. E aí essa VStack está criada, né? Eu vou criar um texto dentro dela, do Native Base, e esse texto eu quero uma cor branca, né, por enquanto, para a gente poder ver como é que fica. Um font size aqui, MD, e aqui dentro dele eu vou ter um título, né? Então, por exemplo, vou chamar Harry Potter e a Pedra Filosofal. Primeiro livro lá do Harry Potter. Bom, deixa eu ver se ele importou o text. Não importou, por isso que ele não está reconhecendo ali. Pronto, agora sim. Agora que a gente tem o text aqui, deixa eu pegar esse meu book, né? E lá na home, eu vou tirar aqui já esse heading aqui.
e eu vou chamar aqui o book, componentes book, tá? Ele está pedindo as propriedades, né, gente? Então aqui ele está falando comigo o seguinte, ó, né? Você tem as book props lá definidas e eu preciso, né, utilizar aqui, chamar essas book props. Então eu estou aqui no meu book, deixa eu só fechar aqui, ID, né, title. Vamos fazer o seguinte, vamos só comentar aqui por enquanto. Eu vou pôr aqui um title e um status, tá? Vou lá nele então, e eu vou pôr aqui o title. Vou passar aqui o Harry Potter. Vou até melhor assim. E um status aqui, hidden, né? Então esse title ele vai chegar aqui. Na verdade eu já criei o data, né? Aí eu não posso fazer dessa forma porque eu já estou criando data. Se eu estou criando data, quer dizer que eu já estou esperando receber o quê? Um objeto, né? E esse data é que vai trazer aqui para mim todos os dados do meu livro, tá? Então eu não posso trabalhar com ele dessa forma, né? Eu vou ter que criar aqui um objeto. É bom que a gente já cria um JSON aqui com os dados do livro, tá? E outra coisa, né? A gente pode pegar também e já renderizar isso em uma lista. Vai ficar até melhor do que criar somente o livro, tá? Então deixa aqui por enquanto. Vamos voltar aqui no book. Vamos tirar aqui ID, description e UN, tá? Olha só, pessoal, eu vou copiar isso aqui. E como que a gente cria um objeto aqui só para a gente poder simular, né? Eu vou vir aqui na minha home e aqui em cima, ó, eu vou criar aqui um const books, tá? Esse meu books aqui eu posso criar dessa forma aqui, ó. Books, set books, use state, tá? E vai ser um array. Dentro desse array eu vou ter livros, né? Cada livro é um objeto. E aí dentro de cada objeto eu posso vir aqui e falar, ó, o primeiro ID aqui eu vou falar que é 1, é uma string, tá? Então lembrem das aspas. Aqui eu vou avançar o title, deixa eu só corrigir aqui. Vamos trazer o nosso livro para cá. Beleza. Eu não vou mandar uma descrição por enquanto, tá? Vou mandar ela em branco. E aqui eu não vou mandar a data também por enquanto. Depois a gente coloca alguma coisa, só para a gente poder adiantar aqui a criação da nossa lista, né? Que é o objetivo aqui de fechar a home. E aí eu posso fazer o seguinte, eu vou copiar aqui, ó. E aí eu estou lendo o livro 2 agora. Pronto. Temos os nossos livros criados. Então, como que a gente vai fazer, né? Agora a gente vai criar uma lista aqui embaixo para poder enviar esses livros aqui, esses dados, e renderizá-los aqui no nosso componente. Só que o nosso componente ainda não está pronto, né? Aqui no nosso componente eu apenas criei o título dele. Então aqui eu já posso até trocar esse Harry Potter aqui por data.title, né? Isso aqui vai garantir para mim que, olha, quando ele tiver o data, né, ele vai trazer e vai mostrar aqui o data.title. O que a gente pode fazer aqui agora é finalizar esse componente aqui do book, tá? Para que a gente consiga exibir os outros dados, que vão ser a descrição, o quando, né? E esse status aí a gente vai estar utilizando ele mais aí para fins de renderização mesmo das cores e em qual lado dos filtros, né, ele vai estar. Então eu coloquei o título aqui agora e logo abaixo desse título, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma hstack, né, como se fosse um flex direction row aqui.
E esse HStack meu, ele vai ter uma margem, tá, pro título, que está logo acima dele. E dentro dele, eu quero alinhar duas coisas, tá? Eu quero alinhar um íconezinho, eu vou colocar aqui um relógio, e na frente dele a data, né, de quando eu comecei a ler. E aí, a gente começa a digitar aqui clock, e olha só, olha o fósforo agindo. Clock afternoon, né, é um íconezinho da nossa framework lá, então a gente pode estar utilizando ele. Eu vou pôr aqui um tamanho de 15 e vou definir uma cor, né, para esse componente. E eu vou passar qual cor para ele? Eu já importei as colors, né, então eu vou passar uma colors.gray e eu vou passar uma cor 300, né, vai ter uma cor aí, um cinza razoável aí. E vou fechar o clock afternoon. O outro componente que eu vou pôr aqui na frente vai ser um text, né? Esse text vai ter uma cor também. Essa cor dele vai ser um gray 200, tá? E esse gray 200 aqui, né, ele vai ser um pouco mais claro ali do que o ícone, né, que eu coloquei antes. E aí o font size, eu vou passar aqui um tamanho, o font size a gente passa assim, né, XS. Coloco esse tamanho para ele. Vou falar que ele tem uma margem para a esquerda, né, para ele não ficar colado no ícone. E aí eu posso pôr aqui, por exemplo, o meu data.when, né, que é o data ali, o quando, né, a data que a gente está colocando quando ele começou a ler. Bom, gente, aqui a gente já fecha, né, o nosso componente, tá? Eu vou descer aqui agora, porque a gente pode criar alguma outra coisa dentro dela, né? Alguma decoração, algum círculo, alguma coisa. Vamos só salvar por aqui primeiro. Nós vamos deixar esse componente agora aqui em standby, vamos voltar para a nossa home e na próxima aula a gente vai aprender como renderizar uma flat list utilizando aqui o array, né, com os objetos que a gente criou nessa aula.